Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Família Pardo em Portugal. Hoje eu vou falar sobre algumas curiosidades, algumas semelhanças, diferenças de conduzir, né, de dirigir aqui em Portugal, porque muitos têm me pedido, eu fiz vários shorts a respeito aí, muitas pessoas me pediram, André, fala mais, faz um vídeo mais longo, comenta mais sobre isso, porque o short é muito rápido, não dá para ver muito bem. Então fala mais pra gente aí. Então, ó, bora lá. Então, pessoal, quando nós chegamos aqui em Portugal, né, a gente já sabia mais ou menos como funcionava, conduzir aqui, né, já tínhamos uma boa ideia, mas sempre tem aquelas surpresas, né? Então, assim, para quem vem, né, quem vem, pretende vir morar aqui, passar bom tempo aqui em Portugal, mas principalmente para quem vem morar, né, é bom saber algumas diferenças, algumas coisas bem básicas que a gente tem que ter em mente para não ficar perdido, né? E não levar multa e não ter que pagar uma coima aí sem necessidade, né? Antes de mais nada, gente, deixa eu só deixar uma coisa clara. Eu vou falar aqui a minha experiência, tá? O que que eu passei, o que que nós passamos aqui. E uma outra coisa também, a linguagem do vídeo é a linguagem que eu falo. Eu falo português do Brasil, eu tento usar alguns termos daqui de Portugal por questões de educação, porque eu sou muito educado, não porque eu sou obrigado a, estando em Portugal, falar português daqui, né? Eu posso falar minha língua nativa como eu quiser, da forma que eu quiser. Mas é só para vocês entenderem basicamente isso. É a minha experiência, tá? O que que nossa família passou, e a minha linguagem é a que eu falo, minha linguagem materna. Alguns termos, logicamente, que eu uso de Portugal, mesmo porque você estando aqui, você morando aqui, você acaba se adaptando à cultura. Isso é natural. Você não é obrigado a falar o português aqui. Ninguém te obriga, nem as empresas te obrigam, tá bom? Nem as empresas te obrigam, não. Desde que você fale corretamente, como eu falo muito bem, graças a Deus, as pessoas entendem muito bem o que eu falo, então é desnecessário certos comentários aqui, mas isso aí, aqui é democracia, né? Tanto que os comentários, sendo positivos ou negativos, eu deixo lá. Eu não excluo, não. A não ser que o YouTube exclua automaticamente. Quando a pessoa usa palavras de baixo calão, o YouTube exclui automaticamente. Isso aí nem mexo nisso. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Que isso não interessa nada, esse tipo de colocação. Então vamos lá, né? A mão de direção é a mesma. Isso é normal, né? Não é igual na Inglaterra, por exemplo, que a mão de direção é diferente, né? É, mas aqui no norte, de vez em quando, nós vemos alguns carros aqui com a mão invertida, né? A posição do volante do outro lado. As meninas ficam, caramba, pai, ué, o que que houve? Por que que o volante é do outro lado? Aí a gente explica, né? Que em alguns países a mão é invertida, né? Mas aqui em Portugal, graças a Deus, a mão é a mesma, né? Com relação às rotatórias, né, que aqui a gente chama de rotunda, né, tem algumas situações um pouco diferentes do Brasil, mesmo porque no Brasil não se respeita muito, né, infelizmente. É obrigatório você, tá na rotunda, você vai sair, acender o pisca, né, que aqui a gente fala pisca, e não seta, acender o pisca, dizendo que você, sinalizando que você vai sair, para o condutor atrás saber realmente que você vai sair na próxima, aquela próxima saída ali é que você vai pegar, não vai continuar na rotatória, né? Sempre tem que se dar a preferência, lógico, né? A preferência. E quem está dentro da rotatória, da rotunda, é que tem a preferência. Eu vou colocar umas placas aqui, as placas de rotatória, que é um pouquinho diferente do Brasil, de rotunda, um pouquinho diferente do Brasil. E a de preferência, né, se é da vez, aquela que a gente tem no Brasil é a mesma, eu vou pôr aqui também. Tá? Vou tentar pôr aqui desse lado aqui. E vamos lá. Vamos falar sobre umas placas azuis. Tem umas placas azuis, elas indicam rotas obrigatórias. São essas aqui, ó. Siga em frente, vira à direita, são essas placas aqui. Tá? Essa placa que eu coloquei agora aqui, ó, essa placa que está preta, né, preta e branca, significa o quê? Que todas as proibições anteriores elas foram revogadas. Se tinha um limite de velocidade, se era proibido ultrapassar, então essa placa ela elimina todas as proibições. Tudo que estava proibido
repete o valor e volta às regras da via. Tomar muito cuidado com isso. Algumas placas de sinalização são um pouquinho diferentes, né, do Brasil. Essa aqui, por exemplo, tá vendo essa aqui? Essa aqui diz que é proibido a ultrapassagem, você não pode ultrapassar. E essa em sequência aqui está dizendo que agora você pode ultrapassar, né? Essa aqui, estão vendo essa linha vermelha, né? Esse círculo vermelho em volta desse caminhão? No Brasil, quando é proibida a circulação de algum determinado veículo, tem aquela linha vermelha assim ou assim, não me lembro bem. Aqui não, aqui tem esse círculo vermelho em volta, que indica que existe a proibição, ou proibição da ultrapassagem, como vocês viram, né, que os dois carros estão em vermelho, mas tem a linha vermelha em volta, e essa aqui que é proibida a circulação de caminhões nesse lado da via, ou aqui não pode circular caminhões. Então isso no início eu olhava esse tipo de placa e ficava, mas que placa é essa? O que ela indica? Pode ou não pode? Depois que eu fui me tocar. Isso no início a gente toma aquele. É diferente, é lógico, assim como o português for conduzir no Brasil, algumas placas ele vai, opa, que placa é essa? O que essa placa indica? Isso é natural, isso é normal acontecer. Com relação às velocidades, as velocidades aqui básicas são as seguintes: ó, em área urbana, máxima de 50 quilômetros horários. Em estradas, tá? É de 90 a 100 quilômetros. Geralmente todas são sinalizadas. E autoestradas até 120 quilômetros, tá? Aqui não tem a Autobahn, aquela que tem na Alemanha, se não me falha a memória, que você pode circular com. Não tem limite de velocidade. Eu acho um perigo danado isso. Mas regras de lá. Graças a Deus não existe isso aqui. Aqui é muito comum radar, né? Os radares são muito comuns, assim como no Brasil. Existem muitos radares móveis. Eu vou tentar colocar aqui a imagem de alguns radares, principalmente radares móveis. E principalmente aqui no norte, a GNR, né, a Guarda Nacional Republicana, eles montam operações de fiscalização de velocidade. Eu acho muito válido isso. Eles colocam um carro geralmente descaracterizado, parado na via, em que dentro do carro tem ali montado o sistema de monitoramento de velocidade, né, o radar. E aqui no norte, tá? Antes que falem besteira, não sei se em outras áreas do país são assim, não posso falar por outras áreas do país que eu estou no norte, e aqui onde a gente reside. Aí eles montam ali aquela operação, fica aquele carro ali descaracterizado, e mais ou menos 1,2 km à frente tem lá a equipe da GNR parada, né? É, vai mandando aqueles carros que lá atrás passaram acima do limite de velocidade, eles parem e já façam o pagamento da multa. Geralmente o pagamento da multa é feito ali na hora, você não tem. Assim, não é que você não tenha, você até pode, olha, eu não tenho dinheiro no momento, eu não posso pagar agora, como é que eu faço? Eles apreendem o teu documento, emitem um relatório do que aconteceu, aquele relatório ele permite que você continue a conduzir até recuperar ou a sua carta de condução portuguesa ou sua habilitação brasileira, ela fica lá apreendida na GNR. Aqui no caso, no norte, ela fica apreendida em Viana do Castelo, lá no centro de Viana do Castelo. E a multa você também ou paga ali. Se você pagar a multa na hora, eles liberam o teu documento na hora. Se você não tem o dinheiro para fazer o pagamento, eles retêm o teu documento, você pode fazer o pagamento da multa através do multibanco, através do seu banco, durante. Tem um período para você pagar, e depois que você realiza o pagamento, você tem que ir lá na esquadra da GNR em Viana do Castelo fazer o levantamento do seu documento. Tá? Aqui nós temos os famosos pedágios, que aqui é chamado de portagem. Aqui no norte, alguns foram suspensos, foram cancelados. A grande maioria é automatizado. E bem, assim, eu vou falar que todos os que eu passei aqui no norte, principalmente aqui na Espanha, todos que eu passei, todos são automatizados. Eu tenho aquela tagzinha da Via Verde. No Brasil tem várias tags que você pode passar nos pedágios e faz o pagamento através de débito automático. Aqui é debitado na sua conta bancária através do cartão bancário. Esse aqui, ó, o Via Verde, eu tenho esse Via Verde aqui. E você passa na portagem, a cancela abre automaticamente, e dependendo da portagem, ele indica lá o valor que você vai ter a pagar, e depois de uma semana, no máximo 2, aquele valor é debitado da sua conta, tá? Algumas portagens, que são as CUT,
Scut. Aqui no norte ainda tem algumas, elas não têm as cabines, né? Só tem aquela a armação navio, vou tentar colocar aqui, aquela armação de ferro, em que você faz a passagem e automaticamente dá um apito no Via Verde, pum, você já foi cobrado pelo aquele trecho da via, que é muito interessante que você paga o trecho. No Brasil, pelo menos onde nós moramos, no interior, existia lá um pedágio, da Rota 116, se não me falha a memória, em que nós pagávamos também o trecho, mas tinham 4 pedágios a rodovia inteira, e você pagava o trecho. Mas geralmente, pelo menos no tempo que eu estava no Brasil, você paga o pedágio. Se eu paguei o pedágio que sai aqui na frente, acabou. Principalmente lá na Via Lagos, né? Via Lagos, no Rio de Janeiro, é uma das mais caras, pelo menos que eu me lembro. E é mais caro no fim de semana, eu acho absurdo isso. Fim de semana e feriado é muito mais caro. E se você, tipo, você saiu do Rio de Janeiro e vai até Saquarema, em que a saída, assim, se não me falha a memória, desculpa, gente. Eita, é logo após a cobrança ali do pedágio, o valor que você vai pagar é o mesmo de quem vai até o final da Via Lagos, indifere. Aqui já tem essa diferença, você paga geralmente por o trecho que você circula, eu acho muito melhor, né? Mas existem sim as portagens. Caso você não tenha o Via Verde, né, o pagamento é feito, faz a leitura da matrícula, que é todas as placas, né, que a gente chama de matrícula, elas têm uma leitura através de microchip, se não me falha a memória. Vou tentar colocar aqui uma placa de matrícula para vocês verem como é que é a diferença. Essa letrinha azul indica o país da União Europeia em que você está, o seu veículo está matriculado, não onde você está, onde o seu veículo está matriculado, e você passa, né, isso nas SCUTs, tá? Nas SCUTs, essa que tem aquela formação no meio da pista. E depois você faz o pagamento através da aplicação dos Correios daqui, ou você vai no Correio, no CTT, dá um número de matrícula, depois, claro, passei agora, já vou lá pagar. Não é tão rápido assim, né? Demora um tempinho para entrar no sistema. E você faz o pagamento. Nas portagens que tem as cabines, você faz o pagamento ali na hora. Aquilo que eu falei. Quando eu passei, antes de ter o Via Verde, em todas que eu passei, não tinha atendente. Você faz o pagamento automático. Ou você coloca o dinheiro ou faz o pagamento através do cartão bancário. Mas você pode pagar com dinheiro, sai um comprovantezinho, você guarda aquele comprovante, que é para comprovar que você fez o pagamento da tua portagem. Ok? E alguns locais, principalmente no centro, eles têm áreas de estacionamento que são pagas, né? São pagas. Mas isso eu vou falar no próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, e eu quero que vocês tenham tempo suficiente para ver o vídeo, digerir as informações, degustar as informações e se interessar cada vez mais para vir aqui para Portugal. Tá bom, gente? Aqui é um país muito bom, gosto muito de estar aqui. Quem quiser vir, siga as regras. Siga tanto as regras de imigração, como as regras de trânsito, tudo. Você estando legal, gente, não tem lugar melhor para se viver. Falou, gente? Então, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!